O quinto artigo do nosso dossiê, do Santos e do Hummert, Saberes tácitos, técnica, tecnologia e ciência, o lugar do trabalho vivo no processo de trabalho na produção associada. Ele também vai ter esse viés, que nem o último artigo, né, sobre produção associada, só que ao invés de ser numa comunidade quilombola constituída há várias décadas, vai ser numa metalúrgica, Metalcop, que é gerida por uma associação de trabalhadores. Não tem um dono, não tem um patrão, né? São os trabalhadores na sua organização gerindo. Então, como todo artigo, a gente vai pegar uma questão mais de fundo antes, falando sobre o trabalho capitalista. Um dos objetivos do trabalho capitalista é objetivar saberes tácitos do trabalhador. Saberes tácitos são aqueles saberes complexos e difíceis de verbalizar que tu adquire no teu trabalho. É a manha, por assim dizer, né? Tem até uma hora em que um dos trabalhadores fala que é uma manha. E esse saber tácito, ele é diferente da ideia de conhecimento, né, para esses autores. Principalmente porque o conhecimento tem que ter um mínimo nível de formalização através da ciência. Então, saber, essa é uma diferenciação entre saber e conhecimento. Eu acho bastante interessante, eu acho que deixa mais amplo o conceito de saber. Ao mesmo tempo, torna uma coisa diferente de conhecimento, né, um sinônimo que a gente acaba usando. Então, no nosso modelo de produção, vai haver uma grande separação do homem, do saber, do trabalhador produtivo. De novo, retomamos infinitamente, né, porque somos materialistas históricos, essa separação do trabalho intelectual ao trabalho manual, né? Porém, a ciência, no caso que a gente está falando de uma indústria metalúrgica, principalmente a engenharia, não pode absorver totalmente o trabalho vivo, em especial, né? Homem, máquina e matéria-prima são elementos insubstituíveis do processo produtivo. Por mais que tu consiga diminuir um ou outro, tu não consegue fazer um processo produtivo sem eles. E essa ciência ela pode ter perspectivas sociais diferentes, né? Tem muitos momentos. O que ele quer dizer é que ela não necessariamente se opõe à experiência. É possível a gente combinar a ciência, o saber formalizado, mais acadêmico, com a experiência, a coisa mais da manha, do nego velho que manja de fazer o trabalho. E é importante a gente ter essa noção de que a ciência pode caminhar com a experiência, porque senão a gente acaba reforçando o fetiche de que só o capital reforça a força de trabalho, né? Só o objetivo do lucro, só tendo um patrão que a força de trabalho consegue se organizar de fato. Esse vai ser um artigo um pouquinho mais longo, então vamos tentar acelerar. Então, a hipótese do artigo é que os trabalhadores podem superar a organização burguesa via um princípio educativo do trabalho. E ele vai fazer esse estudo dentro da Metalcop, que é uma experiência de trabalho de metalúrgicos na produção associada. Essa produção associada, ela significa muitos desafios. Primeiro, é necessário aprender e ensinar, né, para esse novo negócio. Quem não sabe tem que aprender, quem sabe tem que ensinar os seus companheiros, não tem mais uma separação, não tem uma responsabilização do patrão. E também esse processo ele abre a oportunidade de uma rica experiência de pedagogia pelo trabalho, uma coisa que a gente não teria em outra situação de trabalho. Essa pedagogia é quando os trabalhadores observam, usam sua memória e suas validações nas relações sociais, a troca de experiência no ambiente de trabalho. E uma das potencialidades dessa pedagogia é que ela extrapola a passividade do manuseio, né? Tu não é mais só um cara passivo ali, praticamente um robô esperando para ser criado, manuseando coisas, né? Então, esse rompimento de passividade, eles rompem aquelas lacunas do trabalho prescrito, que a gente viu alguns artigos atrás, tem o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalhador que é senhor, né, do seu próprio trabalho, ele não tem trabalho prescrito, ele só realiza trabalho real, porque a prescrição que ele faz é o trabalho real, né? Então isso garante o andamento. A próxima seção, microtrabalho morto e máquina-ferramenta, a maquinaria vista de dentro, é mais uma definição conceitual quase filosófica, né, da ideia de maquinaria enquanto fonte de trabalho morto e também de conceituar o trabalho morto como uma coisa diferenciada da maquinaria. Toda maquinaria é trabalho morto, mas nem todo trabalho morto é produção de maquinaria. Lembrando que o trabalho morto é um trabalho já incorporado no meio objeto por um trabalho anterior, fazer a ferramenta, fazer o molde, etc. E ele vai usar a Metalcop como um ótimo exemplo de intervenções do trabalhador na máquina, né?
onde a gente geralmente tem essas intervenções muito hierarquizadas, né? Só determinados tipos de pessoas podem fazer essa intervenção. E aqui na Metalcop eles conseguiram conjugar um novo tipo de trabalho morto nessas intervenções que o autor vai chamar de microtrabalho morto, que cresce de importância nessa produção associada. O que é a intervenção? É a alteração da máquina, né? Vou passar uma graxa mais aqui para ela correr melhor, vou afiar melhor essa lâmina para ela cortar melhor, vou mudar aqui algumas peças para poder ampliar o meu molde. Então, quando os trabalhadores associados pegam isso, eles fazem essas intervenções, eles estão realizando micro trabalho morto. Eles estão fazendo pequenas alterações na máquina que fazem toda a diferença no processo produtivo. Principalmente na máquina-ferramenta, né, que é, para eles que são metalúrgicos, a matriz, que é aquele pedaço da máquina que de fato faz as peças que eles estão buscando. Né. Essa produção associada deles contraria a divisão clássica do trabalho, né, onde tu teria um desenho mecânico feito pela engenharia, principalmente partindo de uma demanda do mercado de trabalho, e daí esse desenho mecânico se transforma num projeto que é executado por trabalhadores. Não, aqui como o trabalhador é sujeito da produção intelectual também do trabalho, a maioria das peças, isso eles fazem, né? O artigo é repleto de depoimentos muito legais de vários trabalhadores. O próprio trabalhador, o próprio operário metalúrgico escreve um pré-projeto da peça que eles querem fazer, do molde que eles querem montar. Eles mandam isso para a engenharia, onde a engenharia vai fazer esse desenho mecânico, e depois esse desenho pronto, né, com base na idealização do trabalhador, vai voltar e vai ser fabricado pelo trabalhador. Então, o próprio trabalhador que vai criar uma forma de pré-prescrição do seu próprio trabalho, que é uma coisa muito bacana. E também os autores encontram, né, uma coisa bastante importante, que é o limite material das máquinas, né? A gente é limitado, a nossa capacidade produtiva, pelas máquinas que a gente tem, principalmente quando estamos falando de indústria. E esses trabalhadores, quando assumiram a Metalcop, se pegaram na necessidade de superar esse limite, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham granas infinitas para ficar comprando máquina nova. Então, eles passam a mobilizar saberes tácitos, inclusive outros saberes, a fim de construir esse trabalho real deles, né? Essas intervenções que eles fazem, elas são na prática um ato de risco. Se eles não podem comprar máquinas novas, eles vão trabalhar com o que eles têm e vão fazer as gambiarras ali para poder estar aumentando, né, os limites que eles têm de capacidade produtiva. Só que isso é um ato de risco, porque eles podem quebrar, eles podem estragar o processo, e eles só se propõem a fazer esse ato de risco porque eles manjam muito do que eles fazem. Eles têm uma grande quantidade de saber tácito, eles são muito experientes. Então eles têm uma segurança que provavelmente em outro modelo produtivo eles não teriam para empurrar os limites que essas máquinas têm, né? Porém eles têm uma limitação, né? Essa limitação central deles é de decodificar o lugar da maquinaria no processo de trabalho, num sentido até mais filosófico, né? Eles mantêm muito uma visão fragmentada entre objeto e meio de trabalho. O autor vai desenhar isso através de um exemplo que eu não compreendi muito bem, que é de uma das principais máquinas que eles têm lá, que é um eletrodo, que vai por, sei lá, eletroabrasão, fazer um molde, vai ser a matriz, que na prática, é o centro do processo produtivo deles, essa máquina, e eles separam muito, eles não compreendem essa máquina como um meio de trabalho, eles compreendem ela como um objeto qualquer que está ali na linha de montagem deles, né? Muito porque eles não conseguem superar uma leitura do senso comum de que tudo é máquina, tudo é objeto, eles não entendem, cara, isso aqui é central para a tua linha de montagem, para a tua produção, né? Então, inclusive, o autor vai colocar que eles não conseguem superar essas limitações muito pela falta de uma sistematização melhor desses saberes, de uma intervenção pedagógica, como a gente viu alguns artigos atrás, da ciência, né? De um saber um pouco mais formalizado que nos permite também empurrar esses limites adiante. Então, essas experiências dos cooperados, elas favorecem muito a produção de saberes tácitos e a produção através de saberes tácitos, né? Inclusive, essa produção interroga a engenharia. Tem um exemplo que me marcou bastante, que marcou realmente bastante nesse artigo, que é quando eles recebem uma encomenda e daí eles não têm a máquina, as ferramentas, a capacidade de produzir aquela encomenda. E daí tem um trabalhador que pega a encomenda, pega
pega o molde e na mão, assim, na cara e na coragem, ele faz umas intervenções na maquinaria deles, pega uma mola de avião e muda uma prensa, não sei o que, e de repente eles conseguem fazer, ele faz tudo isso sozinho e meio que na camufla. O engenheiro que eles têm na cooperativa fica tão puto que vaza da cooperativa e eles passam a trabalhar sem engenheiro, né? Porque, enfim, foi rompida uma hierarquização, o cara até trabalhava não ter patrão, mas o trabalhador ir lá e projetar um negócio que o engenheiro disse que não era projetável foi um rompimento muito grande, uma ruptura muito grande na hierarquia do trabalho, né? Que o engenheiro não conseguiu topar. E claro, nessa falta de escolaridade, nessa falta de uma intervenção pedagógica no trabalho deles, eles vão manter a divisão de trabalho que eles têm, né? Isso aponta, inclusive, para nós um limite que a experiência tem para a apreensão do processo de trabalho em sua totalidade. A gente precisa uma hora dar uma olhada de fora, dar uma olhada de longe. Não dá para ficar só na experiência, só no saber tácito. Isso, inclusive, tem uma relação muito bacana com uma das reflexões dos nossos artigos do dossiê da reforma do ensino médio, que é uma reforma que vai prever só a valorização do saber tácito experiencial, né? Não que ele não tenha valor, ele tem muito, inclusive a gente desvaloriza ele historicamente, mas ele tem que vir acompanhado de um saber formalizado, por assim dizer, científico escolarizado. Os dois têm que caminhar juntos, a gente não pode hierarquizar os dois e não pode priorizar um sobre o outro, né? Então, eu vou concluir esse vídeo por aqui, para poder organizar melhor as ideias, assim, daí vamos fazer esse artigo, um vídeo de 2 partes, tá?